Se você é fã de histórias misteriosas e eventos inexplicáveis, esse vídeo é para você. Hoje vamos mergulhar em alguns dos casos mais bizarros da história, que continuam a intrigar e confundir até mesmo os especialistas mais experientes, desde maldições, assassinatos, desaparecimentos inexplicáveis e incidentes sobrenaturais. A maldição de Tutancâmon. Tutancâmon foi um dos faraós mais famosos do Antigo Egito, que reinou durante o Novo Império aproximadamente 1332 a 1323 a.C. Ele é conhecido por ser o faraó mais jovem a assumir o trono, com apenas 9 anos de idade, e por ter governado por um período relativamente curto, antes de sua morte prematura aos 18 anos. Sua tumba, encontrada em 1922 pelo arqueólogo britânico Howard Carter, é considerada uma das descobertas mais significativas e intactas da história da arqueologia. A descoberta da tumba de Tutancâmon revelou uma riqueza inimaginável de tesouros e artefatos, bem como uma visão sem precedentes da vida e da cultura do Egito Antigo. Até hoje, a figura de Tutancâmon fascina e inspira muitos, sendo considerado um símbolo da majestade e mistério do Egito Antigo. A maldição de Tutancâmon é uma lenda urbana que diz que aqueles que perturbam o túmulo do faraó são amaldiçoados e sofrem terríveis consequências. Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter, como já dito antes, descobriu o túmulo de Tutancâmon. Vários membros da equipe morreram de forma misteriosa, e alguns acreditam que a maldição do faraó tinha sido invocada. No entanto, a maioria dos cientistas e arqueólogos descarta a maldição como uma superstição infundada e atribui as mortes a causas naturais ou acidentes. Embora a maldição de King Tut ou maldição de Tutancâmon seja considerada um mito, ela ainda fascina muitas pessoas e é frequentemente mencionada em livros, filmes e outras mídias relacionadas à história do Egito Antigo. O assassino do Zodíaco. O assassino do Zodíaco foi um dos mais infames serial killers dos Estados Unidos, que aterrorizou a Califórnia no final da década de 1960 e início da década de 1970. O assassino ficou conhecido por seus assassinatos brutais e sua comunicação com a polícia e meios de comunicação. Através de cartas decifradas que ele enviava, essas cartas incluíam detalhes de seus crimes, bem como ameaças contra a polícia e a população em geral. Até hoje, a verdadeira identidade do assassino do Zodíaco é desconhecida. Apesar de muitas teorias e suspeitas terem sido levantadas ao longo dos anos, sua história inspirou vários filmes, documentários e obras de ficção, e continua a ser um dos casos mais intrigantes e perturbadores da história da criminologia americana. Esta é a assinatura que o assassino usou em suas mensagens, que incluíram cartas e enigmas criptografados. Aqui é o Zodíaco falando. Essa frase foi usada pelo assassino em uma carta que ele enviou ao Jornal de São Francisco em 1969. A mensagem continha ameaças de mais assassinatos. Eu gosto de matar pessoas porque é muito divertido. Esta é uma das frases mais perturbadoras usadas pelo assassino do Zodíaco em uma carta que ele enviou à polícia em 1969. Apesar de várias cartas terem sido recebidas, se duvida muito da veracidade de algumas delas. O misterioso voo MH370. O voo MH370 foi um voo internacional da Malásia que desapareceu em 8 de março de 2014, com 239 pessoas a bordo. A aeronave partiu de Kuala Lumpur, capital da Malásia, com destino a Pequim, na China, mas desapareceu dos radares cerca de 40 minutos após a decolagem. Desde então, as investigações sobre o desaparecimento têm sido uma das maiores buscas da história da aviação.
envolvendo esforços de vários países e organizações internacionais para tentar encontrar a aeronave e descobrir o que realmente aconteceu. As investigações iniciais apontaram que a aeronave desviou de sua rota planejada e voou por várias horas antes de desaparecer, sem deixar rastros ou pistas sobre o que teria realmente acontecido. Desde então, várias teorias e especulações foram levantadas sobre o desaparecimento do MH370, incluindo possíveis falhas mecânicas, sequestros, atentado terrorista ou até mesmo a possibilidade de a aeronave ter sido derrubada por um míssil. Apesar dos esforços de buscas e investigações, até hoje não foi encontrado nenhum destroço ou sinal concreto da aeronave, o que torna o mistério em torno do desaparecimento do MH370 ainda mais intrigante e complexo. As buscas continuam, mas o desaparecimento do voo MH370 permanece como um dos maiores mistérios da aviação moderna. O caso de Dyatlov Pass. Em fevereiro de 1959, um grupo de alpinistas russos liderados por Igor Dyatlov foram encontrados mortos em circunstâncias misteriosas na região de Ural, na Rússia, em um local que ficou conhecido como Passo Dyatlov. Os corpos dos alpinistas foram encontrados em uma tenda rasgada por dentro, em uma área sem sinal de luta ou agressão externa. Alguns estavam vestidos apenas com roupas íntimas, outros com cortes e ferimentos estranhos. Alguns dos alpinistas foram encontrados a vários metros de distância da tenda, e uma das vítimas tinha a língua arrancada. As evidências encontradas no local foram ainda mais estranhas e não precisam seguir uma lógica clara. Havia pegadas que indicavam que os alpinistas saíram correndo da tenda em pânico, mas elas pareciam indicar que alguns dos alpinistas estavam descalços ou usando apenas meias. Alguns dos corpos estavam com fraturas severas, como se tivessem sido atingidos por uma força incrível. Desde então, muitas teorias têm sido propostas para explicar o que aconteceu no Passo Dyatlov. Algumas pessoas sugeriram que os alpinistas foram vítimas de uma conspiração governamental, enquanto os outros acreditam que eles foram atacados por animais selvagens, ou que foram vítimas de fenômenos naturais, como uma avalanche. Algumas teorias até propuseram que os alpinistas foram mortos por eventos sobrenaturais, como a abdução alienígena ou a presença de criaturas desconhecidas. Embora a verdadeira causa da morte dos alpinistas no Passo Dyatlov ainda permaneça um mistério, o caso continua a intrigar muitas pessoas e é frequentemente citado como um dos mais enigmáticos e inexplicáveis da história. Por mais que avancemos em termos de ciência e tecnologia, alguns dos mistérios simplesmente permanecem inexplicáveis, mesmo com todos os nossos esforços de investigação e exploração. Há eventos e fenômenos que ainda não temos explicação definitiva para o que ocorreu. E talvez seja isso que torna esses mistérios tão fascinantes. A sensação de que há sempre algo além do que sabemos. Algo que nos escapa, algo que nos desafia. Nossa compreensão do mundo em que vivemos pode ser mudada a qualquer momento. Basta que o momento certo apareça.